Dinei com sangue nos olhos aí, tava no protesto, declarou palavras fortes aí contra Andrés Duílio, Augusto Melo, mandou o papo reto, e também o Silvestre, que trouxe todos os movimentos que aconteceram antes do protesto lá no Parque São Jorge. Trouxe toda a movimentação ali, o clima, as bandeiras que eles levaram com fotos, caixões, com frases de protesto, fotos dos ex-presidentes. Então todo o clima aí antes do protesto. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. O protesto já estava marcado para hoje, vai começar para valer às 19h10, simbolizando o ano do nascimento, da fundação do Corinthians, 1910. Já temos por aqui uma movimentação muito grande na Fazendinha, na porta do Parque São Jorge, com tropa de choque da Polícia Militar e seguranças do clube bloqueando a entrada principal. Eu vou girar aqui com o Thomas Jefferson para mostrar já o número considerável de torcedores, eu diria centenas. Todo mundo por aqui já se aglomerando, protesto contra tudo que está acontecendo no Corinthians, questão política, querem mudança de estatuto, fora ratazanas que roubam o Corinthians. É o que a torcida carrega de sentimento para essa manifestação, e a coisa tá organizada. Aparentemente será um protesto pacífico, mas os nervos estão à flor da pele. O presidente interino Osmar Stabile e pares de diretoria estão aqui na sede social do Corinthians, na parte interna, mas a organização por enquanto rola de uma forma bem tranquila. Vou mostrar para vocês que tem até, ó, chega aqui, Tomás, montaram até umas barraquinhas de comida. Então aqui, ó, o pessoal já vendendo uma bebida. Então o protesto atrai também o comércio paralelo, os ambulantes, a barraquinha de comida, de churrasquinho, de dogão pressado. Tomei um empurrão do Dinei. E aí, Dinei, tudo bem, cara? O que você acha desse protesto, meu irmão? Boa noite, bom te rever. Não, tem que protestar. Eu sou a favor desse protesto, porque eu sou da seguinte opinião: em primeiro lugar, eu sou Esporte Clube Corinthians Paulista, e eu acho que quem errou, que tem que pagar, tem que ser expulso já. Então aí a mudança de estatuto que todos nós estamos querendo aqui, essa mudança de estatuto, e os que erraram que paguem. Em primeiro lugar, nós somos Esporte Clube Corinthians Paulista. Quem errou que pague. Pronto, falei. Você preferiu sair? Hã? Você preferiu sair? Você trabalhava na base aí? Sim, estava com Augusto. Todo mundo sabe que eu estava com Augusto, entendeu? Não. Mas antes de ser Augusto, eu sou Esporte Clube Corinthians Paulista. Se ele errou, ele que paga. Se o Andrés errou com o cartão, ele que paga. Se o Duílio errou com o cartão, eles que pagam. E eles têm, na minha humilde opinião, eles têm que ser expulsos do Corinthians, como eu falei. Tá bom. Daqui a pouquinho vão chegar as lideranças das principais organizadas. O protesto está sendo encabeçado pela Gaviões da Fiel. Os torcedores uniformizados devem chegar em peso mesmo, como eu disse, 19/10, 1910, o simbolismo da data de fundação do Corinthians, com bandeiras, algumas faixas já estão por aqui, bonecos, vão malhar Judas aí de todos os ex-presidentes. Cuidado, Thomas, que tá passando um carro aqui, quase pegou a tua perna esquerda. E eu aproveito esse momento para trazer dois depoimentos muito interessantes de jogadores ontem, depois do empate com o Cruzeiro na Neoquímica, jogadores que nem atuaram contra o São Paulo. O Mateuzinho estava suspenso e o Gustavo Henrique ficou no banco de reservas. Depois do vexame do Corinthians contra o São Paulo, nem tanto pelo placar, mas principalmente pela postura do time, o Memphis Depay fez biquinho, não voltou do intervalo, ficou no vestiário depois de ser substituído pelo Dorival no intervalo. Rolou uma lavagem de roupa suja na intimidade do CT do Corinthians, com os jogadores, com o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, com o Memphis, com o Dorival Júnior. E esses dois jogadores, o Mateuzinho e o Gustavo Henrique, falaram com alguma transparência a respeito desse encontro que aconteceu antes do jogo contra o Cruzeiro, depois da derrota para o São Paulo. Pode colocar no ar aí, chileno. Uma conversa interna entre nós jogadores, a gente fez um acordo entre nós que não poderia acontecer novamente como foi o clássico. Eu não estava lá, não sei como que estava o clima no vestiário, mas foi nítido que a gente estava muito abaixo do nosso futebol e nós fizemos um acordo que teria que mudar, e foi isso que aconteceu hoje. Eu acho que a gente está precisando dessa reunião. Acho que a gente deixou passar muito tempo, né? A gente cobrou muito, cada um falou o que pensava, cada um entre a gente mesmo. Porque ali eu acho que tem que ser entre a gente, cada um falar o que está sentindo, para levantar novamente todo mundo, né?
Então ali foi muito importante essa reunião para que a gente esclarecesse muita coisa e agora se cobrar, sabe? Se cobrar para que a gente consiga manter o nível que a gente teve hoje. Se a gente vai ganhar ou não, isso depende do jogo, depende do futebol. Mas a vontade não pode faltar, a determinação de ganhar não pode faltar, porque a gente joga num grande clube e a gente precisa demonstrar isso, pelo menos isso. A liderança da Gaviões chegou, conversou com a Polícia Militar, conversou também entre eles. Os líderes no comando do Ale, que é o presidente da Gaviões, acabaram de passar aqui na minha frente, vão conversar com a imprensa depois. Vou pedir para o Thomas Jefferson mostrar já as faixas que estão estendidas aqui na porta do Parque São Jorge para o protesto que começa para valer às 19h10. Então tudo em relação à política, Corinthians livre, quem traiu vai pagar. Temos os bandeirões das organizadas chegando aqui também. Mostra mais na sua ponta esquerda, Jefferson, ali a foto, ou as fotos de ex-presidentes, Gomes, Sanches, Duílio, pessoal da Transparência, Renovação, vale também para o Augusto, que está empichado nesse momento e aguarda a Assembleia Geral do dia 9 de agosto, quando o associado do Corinthians, do clube, irá às urnas definir pelo afastamento definitivo ou não, maioria simples, é voto mesmo. Acreditamos que uns 2, 3 mil sócios compareçam para votar, dos 10 mil mais ou menos habilitados a exercer esse direito. Fora isso, Michele, pagamento das premiações do Campeonato Brasileiro do ano passado e do título do Campeonato Paulista de 2025, numa conversa entre diretoria e elenco de jogadores, esse pagamento vai ser feito em 3 parcelas. A primeira está prevista para cair na conta dos jogadores entre hoje e amanhã, e depois mais 2 parcelas. Próximo jogo do Corinthians é contra o Botafogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians, em paralelo ao protesto, aos problemas políticos e financeiros, está treinando no CT, conseguiu um bom empate contra o Cruzeiro. Agora encerra a preparação amanhã para o jogo de sábado contra o Botafogo fora. Se a ideia era poupar alguns titulares, porque na quarta da semana que vem, Neoquímica, tem Corinthians e Palmeiras, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o Dorival Júnior nem precisa se preocupar com Garro e Martínez, que tomaram o 3º cartão amarelo. O Ranieri volta de suspensão e o Yuri Alberto tem alguma chance, pelo menos nesse momento, de ser relacionado para o jogo. O Yuri Alberto desfalcou o Corinthians em 7 partidas e mesmo assim é o artilheiro do Timão na temporada 2025 com 13 gols assinalados. É uma possibilidade. Ele está sendo preparado para voltar mesmo no derby pela Copa do Brasil da semana que vem. E eu encerro deixando vocês com o sobe som da bateria da torcida do Corinthians, que tremula bandeiras na porta do Parque São Jorge. A República Corinthians protesta contra a roubalheira num dos clubes mais populares do mundo. Tá aí a massa de bando de loucos já fazendo barulho por aqui. Isso é Corinthians, vamos pra cima, não vamos deixar esses caras permanecerem no Corinthians. Todos têm que ser expulsos. Palavras do Dinei aí, os 3 têm que ser expulsos do Corinthians. Não podem mais pisar o pé lá dentro. E já falei aqui, pra mim tinha que ser investigação criminal. Os 3, na minha opinião, deveriam estar na cadeia. Protesto forte aí de todas as organizadas e prometeram que não vai ser só esse. Vão cobrar forte até que os 3 tenham sido expulsos do Corinthians, começando por eles, porque vem muito mais depois disso. E a gente torce para que saia mais vazamentos. Tudo bem que vai tudo para a página policial, tudo para a grande mídia que se aproveita de tudo isso, mancha ainda mais a história, o nome do Corinthians, mas é dessa maneira que a gente vai conseguir as provas para se livrar de todas essas ratazanas. Acabou a brincadeira, já deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva, fiel, fortaleça a colega de sempre, eu sou Luan, vai Corinthians!